A NASA anunciou que a sonda Parker tocou a coroa solar, mas como essa sonda suporta o calor por ali? Essa é a curiosidade dessa semana, então segue comigo que tudo tem uma explicação. No dia 28 de abril de 2021, a história foi feita. Pela primeira vez, uma espaçonave tocou o Sol. Foi a sonda Parker da NASA que conseguiu voar na atmosfera superior do Sol, chamada corona ou coroa, e ainda coletou amostras de partículas por lá. Ao voar tão perto do Sol, a sonda conseguiu detectar condições na coroa as quais não era possível obter antes. A sonda deve fazer outras passagens pela coroa para obter ainda mais dados, os quais é impossível obter de longe. Mas aí tem uma dúvida que pintou, e é uma dúvida totalmente justificável. Como essa sonda chegou tão perto do Sol e suportou as temperaturas por lá? Pois bem, eu fui atrás das explicações da NASA e é o que eu quero trazer nesse vídeo. Então vamos lá. A NASA explica que, obviamente, a coroa solar é quente pra caramba, né? As temperaturas por ali passam de 500 mil graus Celsius e tem ainda a luz solar intensa. Segundo a NASA, a sonda Parker não derrete porque ela foi projetada para suportar as condições extremas e flutuações de temperatura para a missão dela, que começou em 2018. E o segredo disso é um escudo térmico personalizado, além de um sistema autônomo que ajuda a proteger a missão da intensa emissão de luz do Sol, ao mesmo tempo em que permite que o material coronal toque a espaçonave. A NASA também explica que para entender como essa sonda não derrete, tem que entender a diferença entre calor e temperatura. Isso significa que altas temperaturas nem sempre se traduzem em realmente aquecer outro objeto. É algo contra-intuitivo de pensar, mas é isso. No espaço, a temperatura pode chegar a milhares de graus sem que isso signifique necessariamente fornecer calor significativo a um determinado objeto ou sensação de calor. Isso é porque temperatura é a medição da velocidade com que as partículas se movem. Já o calor é a medição da quantidade total de energia que elas transferem. Quando as partículas se movem rapidamente, isso gera alta temperatura, mas se tiver poucas delas, essas partículas não vão transferir muita energia. Como o espaço está quase totalmente vazio, existem poucas partículas que podem transferir energia para a espaçonave. Lá na região que a sonda Parker voa, a temperatura é extremamente alta, mas a densidade é muito baixa. E a NASA dá o seguinte exemplo. Pensa na diferença entre colocar a sua mão em um forno quente e colocar a mão em uma panela de água fervente. Não faz nada disso em casa, tá? Isso é só para exemplificar. O que a NASA quer dizer é que no forno, a sua mão vai suportar temperaturas mais altas por mais tempo. Isso é porque na água fervente, a mão tem que interagir com muito mais partículas. No Sol acontece algo parecido com a sonda Parker. A coroa é menos densa, então a espaçonave interage com menos partículas quentes e não recebe tanto calor. A superfície do escudo térmico, que é voltada para o Sol, vai ser aquecida a somente cerca de 1.400 graus Celsius por conta disso. Claro que essa já é uma temperatura altíssima. Por exemplo, a lava de vulcões tem temperatura de entre 700 e 1.200 graus Celsius. O escudo térmico da Parker é chamado pela NASA de TPS, que é a sigla em inglês para Sistema de Proteção Térmica. Esse escudo tem 2,40 metros de diâmetro e 115 milímetros de espessura. Com essa proteção, a temperatura do corpo da espaçonave fica ali na casa dos 30 graus Celsius. O TPS foi projetado pelo Laboratório de Física Aplicada da Johns Hopkins e foi construído usando uma espuma composta de carbono entre duas placas de carbono, sanduichado. Este isolamento tem ainda tinta cerâmica branca na placa voltada para o Sol para refletir o máximo de calor possível. O TPS foi testado para suportar até 1.650 graus Celsius e pode lidar com qualquer calor que o Sol mandar. O escudo é tão robusto que foi possível usar um maçarico de um lado e o outro lado do escudo ficou frio o suficiente para poder tocar nele. Uma curiosidade é a seguinte: nem todos os instrumentos da Parker são protegidos pelo escudo térmico. Por exemplo, tem um instrumento chamado copo de Faraday, que é um sensor que mede os fluxos de íons e elétrons e os ângulos do fluxo de vento solar. Devido à intensidade da atmosfera solar, tecnologias exclusivas tiveram que ser projetadas para garantir que não apenas o instrumento sobrevivesse,
mas também a eletrônica a bordo pudesse enviar leituras precisas. Outro desafio foi para fazer os fios, já que a maioria dos cabos derreteria com a exposição à radiação de calor tão perto do Sol. Para resolver esse problema, a equipe cultivou tubos de cristal de safira para suspender a fiação e fez os fios de nióbio. Para ter certeza de que o instrumento estava pronto para o ambiente hostil, os pesquisadores precisaram imitar a intensa radiação de calor do Sol em um laboratório. Para criar um nível de calor digno de teste, os pesquisadores usaram um acelerador de partículas e projetores que imitaram o calor do Sol, enquanto o acelerador de partículas expôs o copo à radiação, para garantir que ele pudesse medir as partículas aceleradas sob condições intensas. A sonda passou em todos os testes e passou com sobras. A sonda ainda conta com um sistema de resfriamento simples, que é um tanque aquecido que evita que o líquido de refrigeração congele durante o lançamento. 2 radiadores que impedem esse líquido de congelar, aletas de alumínio para maximizar a superfície de resfriamento e bombas para circular esse líquido refrigerante. O sistema de resfriamento é poderoso o suficiente para resfriar uma sala de estar de tamanho médio e vai manter os painéis solares e a instrumentação resfriados e funcionando mesmo com o calor do Sol. Esse líquido refrigerante tem 3,7 litros de água desionizada. E a comunicação com uma espaçonave tão distante e com tanto calor, como é que faz? O fato é que, segundo a NASA, a Parker vai estar sozinha em grande parte dessa missão. Pelo seguinte, a luz leva 8 minutos para chegar à Terra. Então, se os engenheiros tivessem que controlar a espaçonave da Terra em tempo real quando algo desse errado, seria tarde demais. Então essa sonda foi projetada para se manter segura e autônoma em direção ao Sol. Ela tem vários sensores no corpo dela, ao longo da borda da sombra do escudo térmico, e se algum desses sensores detectar a luz do Sol, eles alertam o computador central e a espaçonave pode corrigir a sua posição para manter os sensores e o restante dos instrumentos protegidos com segurança. Então estão aí algumas curiosidades e explicações retiradas diretamente do site da NASA sobre essa missão. Eu espero que tenha ficado mais claro a partir de agora. E eu falei sobre essa missão, sobre o fato de a sonda ter tocado o Sol, tá nesse vídeo aqui, vou deixar nesse cartão para quem quiser conferir, dá uma olhada que vale a pena. Valeu! Opa, beleza? Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, solta o dedo no curtir, no like. Comenta também, fala sobre uma notícia ou sobre o vídeo em si. Você também pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser, onde você quiser. WhatsApp, Facebook, onde for. Tudo isso me ajuda a crescer. Se você já é inscrito no meu canal, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, espero que goste do conteúdo e se inscreva. Lembre-se de clicar ou tocar no sininho e marcar para receber todas as notificações de vídeos novos, ok? Até o próximo vídeo!